Olá, aluno do sexto ano. Bom dia para vocês, tudo bom? Nós estamos no capítulo 6 agora, tá bom? Da página 20. E nós iremos falar de um império de extrema importância, que é o Império da Macedônia, ok? Para vocês se localizarem, um personagem que vocês vão escutar muito é o Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, tá? Ele que vai dar origem à cidade de Alexandria e uma das maiores construções, a Biblioteca de Alexandria, ok? Aqui nós vamos na página 21, ele vai estar falando do declínio das cidades-estados gregos, tá bom? E aqui ele vai estar levantando o quê? Ele vai falar, as cidades gregas enfrentaram lutas constantes entre si, tá? Lembra de tudo aquilo que eu já falei antes. Então elas vão enfrentar conflito entre si, porque primeiro elas vão criar a Confederação de Delos, que é liderada por Atenas, e depois a Liga do Peloponense, que é liderada por Esparta. E ambos vivem em conflito. Então, como eles entraram muito em conflito, muita guerra, eles acabaram deixando seus territórios abandonados, né? Por causa dessas brigas internas entre eles. Um dos grandes reinos que também vai aparecer também é Tebas. Tebas, ele, num conflito, ele acaba sequestrando Felipe II, né? Que vai viver em Tebas durante anos e anos, ali naquela fundação militar. E o que ele vai aprender? Ele vai aprender as táticas militares daqueles locais. Logicamente, depois ele consegue voltar ao seu território, tudo, mas ele já vai ter um vasto conhecimento militar, ok? Felipe vai voltar para Macedônia em 359 a.C., foi coroado rei, passando a ser conhecido como Felipe II. Seus projetos dedicou a organizar e fortalecer o exército macedônico com o objetivo de conquistar a Grécia, porém, em Atenas, isso foi percebido ao lado de Tebas. E os gregos formaram um exército para enfrentar a Macedônia, a Batalha de Queroneia, em 338 a.C. Uma estratégia militar superou os gregos. Felipe II e seu exército venceram a batalha na Macedônia e passou a dominar a Grécia, porque ele criou um estilo diferenciado das batalhas. Eles tinham lanças maiores, seus soldados. A primeira fileira, os soldados ficavam na frente com as lanças retas, né, apontadas para o seu opositor. E a segunda fileira, eles colocavam as suas lanças para cima, e isso protegia das flechas ou qualquer outra coisa. Então, o exército que passasse dessa primeira fileira, ele não passaria da segunda. Então, isso fez com que essa formação militar fizesse com que o seu exército ficasse mais forte. Tá? Império Macedônico. Na página 22, vocês vão ter organizando a história. Aí vocês vão estar organizando aqui tudo o que eles vão estar pedindo para vocês, tá bom? Acontecimento, período e consequências, ok? Aqui a gente vai falar sobre o período macedônico, né? Que os historiadores conhecem a origem exata do povo macedônico, sabendo que eles viviam no norte da Grécia. E a língua falada era o grego, tá ok? Felipe tinha a intenção de conquistar outras terras, além da Grécia. Seu objetivo era formar um império, no entanto, pouco tempo depois das conquistas das cidades gregas, Felipe foi assassinado e seu filho, coroado aos 20 anos, com o título de Alexandre III da Macedônia, ou Alexandre o Grande, tá? Só que o Felipe, ele também é conhecido porque ele sempre quis ser um rei benfeitor, tá? Então ele cuidava dessas novas conquistas para que esses povos não se revoltassem contra ele ou contra qualquer um da sua família, tá bom? O Alexandre, ele foi educado pelo Aristóteles, que é discípulo de Platão, tá? Então ele tinha uma certa admiração pela cultura grega. Então todas as suas conquistas, o Alexandre, ele vai manter as culturas locais, fundindo com as culturas daquela localização. Então, como ele é apaixonado pela cultura grega, ele vai deixar isso muito claro. Então, todas as suas conquistas, todas as suas grandes vitórias, ele vai fundir essas culturas, mantendo a cultura grega viva, que é o que nós conhecemos hoje. Através dele, nós tivemos acesso a muitos documentos e tivemos acesso à história desse local. Tá? Então, ele vai difundir as culturas dos locais junto com as culturas daquele lugar. Então, ele acaba
de uma certa forma, respeitando as culturas dos lugares dominados. Tá? Essa é a página 23. Na página 24, vocês vão ter outro exercício, tá bom? Vai ter um textinho aqui para você estar lendo. Alexandre também, ele não vai durar muito tempo. Ele conquista vários territórios, né? Até o relato que fala que quando Dário III vê Alexandre cavalgando em sua direção muito rápido, com todo o seu exército, o Dário foge e abandona o campo de batalha. Isso faz com que o Alexandre o Grande acabe vencendo todos os territórios, que é o persa, né, que ele acaba sendo coroado como rei e protetor, né, como se fosse a salvação daquele local. Só que Alexandre III, ele acaba vindo a óbito aos 32 anos. E ele não tem nem tempo de voltar para sua terra natal, tá? Seus generais, todas as pessoas que estavam próximas a ele, não conseguiram saber o que aconteceu. Ele teve uma febre muito alta e muito rápido ele veio a óbito, tá? Então, os demais territórios vão acabar em conflito, os seus próprios generais vão acabar brigando entre si pelas divisões desse território. Agora a gente vai para a página 25, e a gente vai falar sobre o helenismo, que vai ser essa fundição das culturas. Então, os gregos, eles se chamam de helenos, porque a cidade, o território é de Elade, né? E eles são descendentes, eles acreditam que são descendentes do rei Helen, tá? Alexandre reuniu a cultura da Grécia com um dos povos que conquistou, fazendo com que a cultura de cada povo conquistado fosse respeitada. Com o passar do tempo, houve uma função de diferentes culturas, e assim surgiu o helenismo. Esse termo teve origem na palavra Elade, terra dos helenos, como era chamada a região onde viviam os gregos, tá bom? Após a sua morte, a morte de Alexandre, Ptolomeu, general, que coube o Egito ou seus descendentes, transformou a cidade de Alexandria em um grande centro cultural, reunindo a cultura grega e a cultura oriental. A presença cientistas, pensadores de diferentes lugares, organizaram uma biblioteca que impulsionaram as pesquisas em diversas áreas, como matemática, geografia, astronomia, filosofia e medicina. Sob os reinados de Ptolomeu, maior polo de conhecimento e mais completo acervos de obras da antiguidade. Ok? Uma coisa assim que eu esqueci de falar nos outros vídeos. Galerinha, toda vez que vocês olhem, vocês verem aqui, ó, esse leitorzinho aqui, de leitorzinho digital, vocês acionem a câmera do papai, do celular do papai, da mamãe, ou de vocês mesmo, e acione aqui. Muitas vezes aqui tem um resumo, tem algumas atividades, tem alguns vídeos para vocês, tá bom? Acione esse leitorzinho digital para vocês terem acesso a mais conteúdo, tá bom? Na página 25, tem uma pesquisa, que é a história da biblioteca de Alexandria, repleta de mistério, tá? Aí para vocês se reunirem, né, com os papais, mamães, e fazer uma pesquisa aonde que está localizado esse território hoje, tá bom? Como é que aconteceu, se ele ainda existe, se tem algum vestígio de algum vestígio dessa biblioteca de Alexandria, tá bom? Já na página 26, ela vai fazer o levantamento dessa biblioteca, né? Que são matemática, astrônomos, geógrafos e as outras conclusões, ok? Até aqui, beleza. Na página, já aqui na 28, ela tem organizando a história. Então, aqui na 28 é uma atividade. Na 29 é uma interpretação de documento, tá bom? A 30 e a 31 são atividades. Aqui nós encerramos o capítulo 6, ok? Boa aula para vocês, espero ter ajudado vocês. E um bom dia para vocês, tá bom? Até a próxima, beijos!